Olá, boa tarde. Reiniciando a live, vamos ver se a gente consegue enxergar a Márcia Tessili agora quando ela conseguir conectar. Na outra live, a telinha dela ficava preta. Como nós vamos ter prática nessa live, ela tem que aparecer, né, pessoal, pra gente. Então, hoje a live do projeto Todos Juntos. Como a gente está começando de novo, eu tenho que explicar tudo de novo. Essa é a nossa live de todas as quartas-feiras do projeto Todos Juntos. Hoje vamos receber a Márcia Tessili para conversarmos sobre EFT e as emoções. Como que podemos utilizar essa técnica para harmonizar as nossas emoções, nos sentirmos mais tranquilos, mais harmonizados, com reações adequadas frente ao nosso contexto. Vamos ver se aparece, ainda não. Ó, Márcia está assistindo. Ó, nada de câmera ainda. Vamos esperar o seu Facebook reconhecer a câmera da Márcia para eu poder convidar. Então, esse é o projeto Todos Juntos. Eu já vou explicando, porque quando a Márcia conseguir entrar, daí a gente já vai direto para a conversa com ela, né? Projeto Todos Juntos, então, uma intuição de disponibilizar informações de acesso à espiritualidade, a amparo, né? Nos sentirmos melhor, nos sentirmos bem com o nosso contexto de vida, seja ele em épocas de pandemia ou seja frente aos nossos desafios diários. O projeto Todos Juntos, então, vem acontecendo ao longo de todo esse ano. Existe uma playlist lá no meu canal do YouTube com todas as lives que nós já tivemos esse ano, já são mais de 20, trazendo informações de variados tipos, todos fornecendo dicas, informações para que você possa utilizar em casa, né, frente a qualquer situação da sua vida. Então, a Márcia já está conosco, está escrevendo aqui para mim, mas ainda não apareceu a câmerazinha dela aqui. Não dá para se comemorar quando o Facebook colabora. Porque na outra live ela conseguiu entrar bem rapidinho, mas aí a câmera não ficou visível, ela ficou preta a tela para nós. E agora ela não tá, o Face não tá reconhecendo a câmera dela para que eu possa fazer a inclusão. Então a gente vai suando. Vamos lá, degustando o nosso Kinder Ovo. A própria Márcia falou que fazermos live é degustar um Kinder Ovo, sempre uma caixinha de surpresas. Às vezes vem um brinquedinho legal, vale a pena, por isso que sempre vale a pena. Porque Kinder Ovo é uma delícia, né? O projeto Todos Juntos também. Então, tá tudo certo, a gente vai esperando o seu Facebook colaborar. Enquanto isso, vamos aqui conversando. Não aparece ainda para mim. Ó, apareceu a carinha. Ó, apareceu a câmerazinha. Está adicionando, vamos torcer. Oi, Aleluia, irmã. entrei de novo? Entrou, agora vamos ver se fica. Deixa eu botar até uns orgonite aqui É. pra volta. Deixa eu botar uns orgonite aqui pra volta. Ai, Jesus Cristo. Agora tu tá aparecendo. Isso aí, legal. Então tá bom. Então tá bom. Tava Márcia, aqui no querida, Face. vamos Hum, degustar o nosso Kinder Ovo, né? Gostei dessa tua. Fazer live é vamos. um pouquinho de surpresas. Já te passo a palavra, então, querida. Já fiz uma breve apresentação de novo do projeto, né? Porque a gente reiniciou a live. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, fica à vontade. Estamos aí sedentos de EFT. Ah, muito obrigada.
Obrigada pelo convite, Sandra, né? Porque é um prazer poder falar do que a gente gosta, né? Ainda mais com os amigos, né? É mais divertido quando os amigos estão juntos, né? Eu queria começar respondendo, né, a pergunta que tinha na live anterior sobre lei de atração, porque Uhum, a EFT e o Ho Oponopono, elas podem trabalhar muito bem com lei de atração. Eu não sei se aquela pessoa está ouvindo ainda, mas uhum, certo depois ela vai ver se não tiver. uhum, uhum. A lei de atração, dentro da visão da EFT e do Ho Oponopono, ela acontece quando nós conseguimos limpar as crenças, né? Que nos impedem de vibrar e atrair aquele, aquele desejo, né, que nós temos. Sim. Então, a EFT, que é de reprogramação da mente através da limpeza de crenças. É uma Hum, técnica muito boa para quando a pessoa precisa reprogramar alguma coisa. Então, quando uhum, ela tem um impedimento, por exemplo, lei de atração para quê, né? Vamos supor que seja para dinheiro. uhum, Então, se ela não tem, é porque ela tem algum impedimento. A EFT trabalha na limpeza do impedimento para criar a oportunidade. uhum. Então, Mesmo que tu não é precise uma. ficar sabendo qual é esse impedimento. Daí entra o Ho Oponopono. Quando a gente não reconhece o impedimento, a gente limpa a memória. Porque o Ho Hum, Oponopono, ele é responsável por limpar a memória. Por isso que eu gosto de unir sim, tanto as duas técnicas, né? A EFT, o ideal é que a gente encontre sim a causa, né? Daí sim, limpa a causa. Mas como a sim. gente está juntando com as duas técnicas, o que que acontece? Limpa sem saber o que. Eu percebo que esse é um grande dilema, assim, das pessoas, é conseguir fazer essa identificação, né? Identificar qual é o bloqueio, aonde que está a raiz da questão toda. Sim, sim. E deixa eu explicar um pouco o que é FT, que eu já saí atropelando também, estava ansiosa para falar, para responder. A EFT ela é uma técnica que trabalha em pontos de acupuntura, então ela trabalha em meridianos, tá? Sim. Então são 14 meridianos principais que são feitos toques, em vez de botar Uhum, agulha, né? É feito toques. uhum, 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 E enquanto a gente toca nesses pontos, a gente reclama. A gente fala o que que é ruim. Então é hora uhum. de fazer a ladainha que eu chamo, né? Então a gente Aham, faz uma frase chamada frase de preparação, que ela é feita nesse ponto da mão, que chama ponto do karatê. Então são batidinhas, né? Com um aham. dedo, com dois dedos, com a mão inteira, como preferir. E depois nos outros pontos são batidinhas leves. Não pode doer, porque tem gente que chega a ficar vermelho de tanto fazer, mas não pode doer, né? Não deve doer. Sim, Então, sim, são sim. batidinhas nos pontos. E enquanto tá fazendo essas batidinhas, a gente vai falando, né? Vai falando do problema. Então, no caso, se for falta de dinheiro, né? Que foi o exemplo que eu falei antes. Então, sempre que a gente foca numa falta, a gente cria mais falta. Sim. Mas quando eu falo isso batendo nos pontos de EFT, eu não estou criando mais falta, eu estou procurando dentro do meu subconsciente aonde essa informação está guardada. Os registros de É bem crenças, como tu estava isso. falando antes. Então, quando eu bato nos pontos eu tô chamando meu subconsciente para que ele encontre o problema. E depois Hum, nos outros pontos eu vou enviando, ao mesmo tempo que eu mando a informação, eu envio energia. Então, aonde aquilo estiver guardado no meu sistema energético, ele vai uhum, desbloquear. Por isso que uhum, ela é uma técnica muito rápida, Sandra. Às vezes as uhum, pessoas fazem terapia um tempão com uma terapia convencional e às vezes uhum, em 4, 5 sessões a gente desbloqueia coisas de anos, né? Porque ela é muito rápida mesmo e ela tem um efeito duradouro, né? Uma coisa que a uhum, gente limpa não volta. Então, se tu limpar uhum. um trauma de infância, um estupro, um acidente, limpa e não volta. Tu ressignifica aquilo e
Não vem Uhum. novamente, daqui um ano a coisa começou a incomodar de novo. Não Uhum. volta. Eu Uhum. trabalho desde 2009 com EFT, é a técnica principal que eu trabalho, né? E eu Uhum. tenho assim, muitas pessoas que mudaram e mudaram muito usando essa técnica, né? Não sei Sim. se tem alguma dúvida, quiser alguma pergunta. Me ocorre duas questões, assim, né? Uma é se as técnicas da EFT tratam só as questões dessa vida de hoje, assim, né? Ou se pode também, por exemplo, tratar vínculo com traumas em vidas passadas, né? Eu trabalho com regressão terapêutica, como tu sabe, então para mim é bem natural fazer essa correlação, assim, né? Se vai até a vidas passadas essas técnicas, né, de solução das tensões promovidas por esse trauma, né, conexão com esse trauma. E a outra pergunta que me vem é a questão da saúde física, assim, se a pessoa tem algum problema de saúde no físico já instalado. Por exemplo, sei lá, ovário policístico ou gastrite, dor de ouvido, essas coisas dá para tratar com a EFT também? Uhum. Tá. Eu vou te responder primeiro a primeira pergunta. O Gary Craig, que é o criador da técnica, ele é evangélico. E dentro da Hum, formação dele, ele não acredita em reencarnação. E ele também não acredita em Ho Oponopono e não acredita em técnicas holísticas, né? Ele aham, vê a EFT como uma programação neurolinguística junto com a acupuntura. Então, entendi. na mente dele, né, na mentalidade dele, como o criador da técnica, não teria como trabalhar vidas passadas. Então, Uhum. se alguém disser que trabalha dentro usando só a técnica, não Não. seria possível. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? A gente que Uhum. trabalha nesse campo holístico sabe que a linha é muito tênue, né? Entre uma encarnação e Ah, outra, entre sim. várias realidades e essa, né? Então, Sim. sim, eu consigo acessar traumas de vidas passadas e com o Ho Hum. Oponopono, unindo isso com o Ho Oponopono, tu limpa a origem, né? Eu uso Ai, que também a lindo. homeostase quântica, né? A homeostase quântica, ela sempre vai na origem para trazer a limpeza. Então, sim, a gente acessa vidas passadas, limpa traumas passados. Inclusive, eu tive um caso de uma pessoa que tinha feito uma regressão, provavelmente muito mal conduzida, porque na regressão ela descobriu que na vida passada ela tinha sido uma prostituta e tinha Uhum. usado, né, o corpo dela de forma que não foi bom para ela. E então nesta vida ela não tinha relacionamentos porque ela não merecia, por causa desta vida passada. Então depois que ela fez a regressão, ela começou a justificar, né, que ela não tinha relacionamentos por causa disto. Uhum. Então, o que que a gente fez? A gente limpou a crença dela de que ela não tinha relacionamentos por causa disso e trabalhamos com o perdão dela da vida passada, dessa situação na vida passada, junto com o Uhum. Ponopono, com o EFT. Né? Uhum. Então, em seguida, hoje ela é casada, tem filhos, tudo, né? Olha, Mas, então, sim, a gente pode acessar e limpar. Né? Então, oficialmente não, né? Por causa da sim, criação da técnica. Mas na isso vai prática eu te muito da digo que sim. abertura que a própria pessoa tem e que o terapeuta tem, né? Se ambos têm Isso. abertura, a terapia vai andando, né? A questão energética vai andando. Quando, quando eu fiz os cursos de FT, eu fiz com o André Lima, os 9 primeiros cursos que eu fiz foram com ele, né? Então, na época ele dava curso presencial ainda. Eu fiz aqui no Hotel Continental, fiz em Brasília também. E Uhum. nesta época, ele também era uma pessoa que acreditava nisso, assim, que a gente tinha que trabalhar só a FT e deu. Então, não, eu perguntava para ele, tá, mas quando chega num ponto da FT que não dá mais, o que que a gente faz? Ah, faz mais FT. Só que a gente, hoje, quantas técnicas tu tem, né, Sandra? Quantas técnicas eu tenho? Eu A sei gente que se vai eu, vendo se eu que uma vai puxando puder, a outra. isso, tu vai adaptando, né? Tu vai unindo as coisas para poder ter um resultado melhor. Então, eu comecei a fazer isso. E eu comecei a fazer outros cursos de outras técnicas que eu pudesse usar com a FT.
E daí eu Uhum. fiz um curso chamado Peça e Receba, né, que é um Uhum. curso também que a gente comunica a nossa parte inteligente, né? A gente Uhum. comunica a nossa parte que já sabe a resposta do nosso problema e pede para ela enviar a solução. Então Uhum. também é feito com a FT. Eu fiz um Uhum. curso de Matrix Reprint, que também uma parte da PNL, mas um Uhum. Matrix direcionado para a FT, que é uma reprogramação. Fiz um curso de SET, que é uma simplificação das técnicas, e tudo para usar junto com o FT. Uhum. Depois fiz Uhum. homeostase quântica, porque uma pessoa me disse, ah, conhece e tal. Eu não conhecia, daí ela me mostrou os protocolos, eu disse, bah, eu preciso, né? E Tem comecei a tudo a usar isso ver. em 2013, mais ou menos. Eu comecei a usar junto com a FT. E depois veio o Ho Oponopono, né? Que quem conhece a minha história sabe que eu tive um período de adaptação com o Ho Oponopono de 3 anos, né? Que eu não entendia o Ho Oponopono, né? Como eu entendo hoje, e para mim ele não fazia sentido, da Uhum. forma como me ensinaram no início, né? E eu disse, Uhum. como é que eu vou ficar falando essas palavras sem saber por quê, né? Uhum. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E daí eu disse, ah, não faz sentido para mim. Mas daí quando eu aprendi o que que significava as petições, porquê das petições, a origem, né, da filosofia Ho Oponopono, que é baseada numa filosofia runa que vem lá dos lemurianos, então fez Uhum. um sentido, né, uma coisa que tinha uma base, não era uma invenção só de falar isso, né? E daí eu comecei a usar também junto com a FT. E os resultados foram muito melhores, né? Muito melhores. Sobre a questão física, né? A Uhum. primeira cura que eu fiz para mim foi física. A Uhum. primeira coisa que eu tratei para mim com EFT foi uma enxaqueca. Eu tinha Hum. enxaqueca muito, muito, muito forte. Bastante Isso foi recorrente, em né? Muita 2000 gente e, tem enxaqueca. sim, em 2009. Eu tinha assim, era a cada 10, 15 dias eu ficava 10 deitada com dor de enxaqueca. E daí os outros 10 eram me recuperando dos remédios, né? Porque eu tinha Sim. muita dor, muita dor. E daí, quando eu aprendi FT, que eu aprendi com uma Ângela, não me lembro o sobrenome dela, uma portuguesa. O primeiro curso que eu fiz de Uhum. FT foi com uma portuguesa. Ângela, não lembro. E ela falava muito da questão física. E eu, tá, vou experimentar, né? E comecei a fazer no sintoma da dor que eu tinha. E desde aí eu nunca mais tive crise de enxaqueca. Eu posso ter assim um dia que eu tenho dor de cabeça, mas não Uhum. aquelas crises horríveis Sim. às vezes eu chegava até a vomitar de tanta dor que eu tinha, assim, era horrível, Sim. né? E nunca mais, nunca mais. Bah, Já imagina, atendi transformou a tua casos vida. também, transformou. Casos de ciático também, de pessoa com inflamação no ciático, né? Que ciático ele tá muito ligado com o medo do futuro, né? Medo do Uhum. desconhecido e principalmente ligado à parte material, né? Então, a gente vai trabalhando na causa e no sintoma. Na causa e no sintoma. E daí tu faz uma, duas sessões, acaba com o problema de ciático da pessoa de anos, né? Uhum. É Uhum. muito legal, dá para fazer. Eu só não atendo com a FT casos de doenças degenerativas ou terminais. Né? Tipo, Uhum. câncer é uma das doenças que eu não trato. Quando tá fazendo quimioterapia, eu não trato. Eu posso até tratar se tivesse num tratamento antes disso, né? Até posso fazer, mas depois não. É porque eu acho que ele agride fazendo. Né? A pessoa já está muito Uhum. fragilizada, né? Tem Ah, terapeutas que fazem, né? Mas eu prefiro não. Eu acho sim. que tem outras técnicas, né? Mais eficientes. Mas tu te refere às Né? batidinhas, assim, as batidinhas agredem a pessoa, é isso? Não é que a batida agride, é que a batida ela vem com a informação, né? Por que que a pessoa está com câncer? Porque ela está magoada. Porque ela tem algum trauma que ela não resolveu. Porque ela tem mágoa do pai, tem mágoa da mãe, tem mágoa do marido, porque tem um trauma de acidente, um trauma forte. Sempre tem uma causa emocional forte
por trás de um câncer, né? Ah, sim. Então, para limpar, vai ter que mexer, né? E Mas daí será imagina que... uma pessoa que já está fragilizada, Ah, né? tá. Mexer. Sim. Tá, entendi. Entendi. Mas aí, no caso, o tratamento com a EFT traz à tona, essas questões todas para o consciente da pessoa? Geralmente sim. Geralmente sim. A não ser coisas que o Ho Oponopono limpa sem que a gente perceba, né? Mas Sim, sim. geralmente sim. Porque a gente acaba verbalizando muitas coisas, né? Eu tive um caso E- de uma pessoa, rapidinho, que uhum. ela frequentava muito a Seixonoe Sim. e ela tinha um divórcio de mais de 20 anos atrás que, que o cara tinha deixado ela grávida e nunca assumiu a filha. E agora a filha já com quase 20 anos queria se relacionar com o pai. E daí eu falava para ela assim, olha, vamos limpar a mágoa, né? Que eu tenho mágoa. Não, porque não tem, porque eu já trabalhei. Não tem. Eu disse, tá, então vamos fazer uma rodada de FT só para a gente ficar com descarga de consciência. E daí eu fiz uma rodada e no fundo ela tinha era o ódio dele, não era só mágoa. Começou a vir assim, mágoa, raiva, ódio, frustração, tudo brotou. Tava lá guardado, né? Sim, Então e sim, vem à reverberando, tona, né? Uhum. vem à tona. Sim. Bah. Legal. E Márcia, como é que funciona assim, por exemplo, numa consulta, tá? Contigo, assim, a pessoa faz um tratamento de EFT contigo, duas, três consultas, como tu estava comentando. Aí nessas consultas, tu chega a conversar com a pessoa para trazer esse aspecto assim da ressignificação disso que surge à tona? Como é que funciona as consultas assim, de EFT? É que na verdade eu nunca faço uma consulta só de FT, né? Então eu sou coach, tenho PNL, practitioner, né? Tudo. Então o que que a gente já vai fazendo a ressignificação. Durante a rodada da FT, quando vai terminando, tu já vai trazendo a nova informação. Porque daí eu já vejo com a pessoa, como é que tu quer ficar nessa situação, né? Como é que seria o ideal para ti em relação a isso que tu quer tratar? Então a gente já vai fazendo a reprogramação em cima, usando a Uhum. própria EFT. Hum. Então, às vezes em uma sessão se resolve o problema da pessoa. Bah, mas então é uma terapia É, não, super é Hitler, muito tripler, rápido. mega rápida. É muito rápido. Que Eu legal. costumo fazer pacotes de 4 sessões, porque às vezes a quarta é só para fazer uma revisão. É verdade, porque Sim. as 3 sessões a pessoa muda tanto que. Porque ela se dá conta, ela traz para o consciente aquilo e acaba com aquilo. Ela Uhum. soluciona a emoção daquilo, né? Uhum. Então, não Uhum. muda o fato de ter acontecido, mas muda a percepção dela sobre aquilo. Sim, que na verdade é como Então, realmente tem que ser, né? Porque a gente não tem sim, assim. Isso é uma coisa que perguntam muito para mim, assim, independente da técnica terapêutica, né? Sandra, se a gente fizer tal procedimento lá que tu tá sugerindo, às vezes apometria, às vezes regressão, às vezes geobiologia, depende, né? Conforme o contexto da pessoa, tu vai sugerindo a técnica diferente. E aí a pessoa me pergunta, mas Sandra, se a gente fizer este trabalho, a situação vai mudar, a pessoa vai mudar, e aí eu digo para a pessoa, não, a terapia, quem está fazendo é tu que vai mudar frente àquela situação, né? A situação, as outras pessoas participantes do contexto, elas não estão na nossa terapia, elas vão naturalmente receber a reverberação dessa questão, desse tratamento energético, espiritual que a gente está realizando em ti. E aí, a mudança que tu tiver vai proporcionar modificação no contexto, na situação, nas outras pessoas. Olha,
99,99% das situações aqui comigo em terapia é assim que funciona. Na EFT também é, quem muda é as pessoas, né? Também. É, Sim, não tem. E a gente sempre tem que partir desse princípio, né? Os outros não mudam. Nós mudamos. Não tem como a gente querer que outra pessoa mude. Ela que tem que querer, né? Por ela mesma. exatamente. Isso atende a uma lei Então, universal, né? Que é a lei do não livre-arbítrio, tem. né? Exatamente. Quando a gente recebe a oportunidade de exercitar a individuação, né? Na verdade, a gente recebe essa oportunidade para voltar para a unicidade, né? Com Deus. Por isso que hoje em Hum, dia muito se Mas, fala, somos todos um, né? mas eu Muitas. tenho uma situação, Sandra, que é bem interessante com a FT, que é Hum, assim, ó, uma irmã de um rapaz que era drogado, né? Ele usava cocaína e bebia. hum. E ela me procurou para fazer FT para ele, Ah, que ela sim, queria ajudar ele. E daí sim. eu disse para ela, assim, olha, FT tu não pode fazer para ele, mas tu pode fazer para ti em relação ao que sente para ele, pode ser? Ah, vamos tentar. Nós começamos, vamos tentar. Então nós fizemos uma sessão de FT trabalhando o medo que ela tinha que ele morresse, a frustração de não poder ajudar ele, a ansiedade dela em que ele melhorasse, o medo de perder o irmão, tudo, todas as questões dela em relação a ele. A tristeza, a mágoa, o medo pela família, né, tudo. E aconteceu uma coisa muito interessante, que esse rapaz pediu ajuda, 2 dias depois da nossa sessão, ele pediu ajuda para ser internado. Olha E só. ele foi para uma fazenda de recuperação. E ficou 9 meses lá. Quando chegou os 9 meses que ele teria que sair, ela se apavorou e me procurou. Ah, e agora ele vai sair, ele vai voltar tudo a ser como antes. E daí o que a gente fez? A gente fez a FT de novo, para os medos dela dele sair. E foi muito interessante porque ele pediu para a família autorizar que ele ficasse morando na fazenda. Porque ele queria ajudar as pessoas que estavam chegando com aquele problema. E ele já mora há 3 anos e meio nessa fazenda. Bah, Ele virou um vai em trabalhador casa, já. visita, virou um trabalhador, um serviçal lá. Então, ele vai em casa, passa Natal, passa Ano Novo, aniversário. A cada 3 semanas ele passa uns dias em casa. Mas ele mora lá na fazenda, em Montenegro, onde ele ajuda as pessoas que têm o problema que ele tinha. Então, Uhum. foi a FT? A gente não sabe se foi, mas a coincidência aconteceu, né? Foi um conjunto de coisas, certamente, né? É. Foi um conjunto de Então, coisas. dá para ajudar as outras pessoas? Eu acredito que sim, limpando em nós, né, o que o outro sente. E tem outra situação que eu trabalho sempre assim, por ressonância, que nem tu falaste, que é em causa de autismo. Eu fiz uma especialização em crianças índigo e autistas, né, para Uhum. trabalhar com terapia. E só Uhum. que eu não trabalho com a criança, eu trabalho com os pais. Que interessante. Então, a gente trabalha com os pais dos autistas, limpando os medos deles. A frustração, a superproteção, a tristeza dele não ser igual aos outros. Tem vários aspectos, né? Então, a gente Ah, sim. limpa nos pais o que eles sentem sobre aquele filho. E a melhora das crianças, assim, ó, é impressionante. É impressionante. Eu trabalho em Ah, conjunto com uma psicóloga, que ela é especialista em autismo. Então, ela trabalha o filho e eu trabalho os pais, né? E tem uns sim, resultados muito bons, assim, muito bons. que Então, legal. dá para fazer de tabela nesses aspectos, né? Sim, sim. Hum. E tu usa, a tua técnica é sempre unindo, né? EFT ao Ho'oponopono. E aí tu usa nos pais É. o Ho'oponopono também. EFT pros pais. E ensina eles a fazer oponopono para os filhos. Hum. Que legal. É Conta mais muito um pouquinho legal. sobre isso. Achei maravilhoso esse exemplo, porque eu não sei tu, assim, né, nas tuas
consultório e tal, mas eu tenho recebido um boom de famílias assim inteiras, Márcia, inteiras, pai, mãe, avô, tios, madrinhas, padrinhos, toda a família que tem crianças com alguma dessas questões aí, né? Enfim, que se enquadram Sim. nas crianças da nova era, né? Aham. Mas enfrentando aí os desafios e tudo mais da pandemia, né? O isolamento social para eles tem sido muito complicado, né? Então, esmiuça um pouquinho mais, assim, porque isso é uma realidade muito presente para todos nós, né? Como manejar as crianças, que dicas se teria para as famílias, né? O que que eles poderiam fazer em casa para auxiliar essas crianças, além, claro, de te procurar, né, para fazer FT. É, os pais, né? A criança já. Eu não atendo a criança porque a gente tem que escolher um lado, né? Para atender. Sim, Claro que se precisar eu atendo criança, mas sim. não é o que eu mais gosto de fazer. Uhum. O que que eu diria para essas pessoas, né? A gente precisa criar desafios para essas crianças, porque elas são crianças que precisam ser desafiadas, Sim. né? Então, uma das formas de fazer isso são tarefas, né? Passar tarefas para elas, não tarefa de colégio, de coisa assim, mas de desafios mesmo, de, sei lá, de casa, de trabalho, Uhum. de botar eles a servir, né? Eles são muito prestativos, né? Isso, Ensinar verdade. essas crianças a servir, né? Porque elas Uhum. vêm para isso, né? Elas vêm para dividir e servir, né? Sim. E ouvir essas crianças, né? Porque eu ouço muita gente criticando os filhos, né? Ah, porque o fulano é agitado. Ah, porque ele só faz isso. Ah, porque não sei o quê. Mas calma, aquele monte de células se multiplicando lá dentro tem que ter explosão o tempo todo, né? Então não Sim, anestesiar a criança com Facebook, com YouTube, com não sei o quê. Isso é horrível. sim, Mas eu sim. acho que criar desafios para essa criança é fundamental, né? Às vezes É uma pequena fazer coisa, né, já é uma grande de sentar no uma chão, né? isso. Assim, arrumar coisas dentro de casa, criar lugares novos para guardar as coisas, ou então algum desafio culinário, né? A criançada adora fazer coisas na cozinha. Sim, Claro, requer uma supervisão, principalmente dependendo da idade da criança, né? Mas é uma é. oportunidade, de manter uma certa harmonia, né? É. E plantar coisa com as crianças também. Eles gostam muito de plantar coisas, né? Então Perfeito. botar eles para cuidar. É, aconteceu uma coisa com o filho de uma prima minha que eu achei muito engraçado, que ele plantou dois feijãozinhos. E daí a minha tia disse para eles: "Ai, tu viu a experiência que a gente fala coisa boa para uma, coisa ruim para outra, daí uma morre e outra não". Daí ele olhou assim: "Vó, eu quero que eles sobrevivam os dois. Eu não quero que nenhum morra. Eu quero que os dois sobrevivam. Eu só vou falar coisa boa para eles", né? Então eu achei Sim, muito legal isso, porque essas crianças elas não estão interessadas em coisa ruim. claro. Elas querem que tudo seja bom, né? Elas Eu já estão sei que ela noutra. vai morrer se eu falar coisa ruim, então eu não vou falar. Exatamente, elas estão. É um outro nível de consciência, né? Na verdade, é a gente que É, não. Nós adultos, né? Essa nossa geração que não consegue captar o nível de entendimento que eles têm, né? E aí sim, acaba, na verdade, na maioria das vezes, o que tem se identificado em terapias, e aí, indiferente, tanto terapias alternativas quanto terapias tradicionais, né? Quem potencializa os desafios que essas crianças da nova era têm, né, por estarem aqui agora, é a própria família, né? São os próprios ali que convivem os mais íntimos, né? Pais, avós, tios, justamente por não ter virado essa chave, né? Não ter acompanhado esse timing, né? Das crianças que estão aprendendo tudo mais cedo, se desenvolvendo mais cedo, né? Agora nós tivemos o Dia das Crianças e o Facebook tem as lembranças, né? Que tu abre o Facebook e bota lá
Há 4 anos atrás aconteceu Sim. isso, né? Aparecem as lembranças ali, né? E aí apareceu uma lembrança minha do meu filho, que ele ficou de pezinho sozinho pela primeira vez com 4 meses. Tu imagina? 4 meses é super cedo. Eu levei o Super maior. cedo. Mas depois dele, assim, as crianças que foram vindo, nossa, tudo mais ou menos por esse mês já estão ficando de pezinho, já estão dando os primeiros passos com apoio, 4, 5, 6 meses. Eu recebi uma família esses tempos, né? Que agora a criança já está com seus 2, 3 aninhos, mas começou a caminhar com 7 meses. Imagina, 7 meses. A criança se soltou assim do sofá, estava apoiada no sofá, se soltou no sofá e deu uns 4, 5 passos assim e ajoelhou. Tá, já tá registrado, Tá, começou, né? Sim, né? né? Que Mas horror, isso né? Mas é isso aí. Porque isso é a evolução da raça, né? Eu tive o privilégio, Sandra, de fazer um curso de pedagogia com o Dr. Egídio Vecchio, que ele é quem trouxe o Reiki para o Brasil. E hum, ele foi quem trouxe também a questão das crianças índigo. Inclusive, os primeiros livros sobre índigos no Brasil foram ele que escreveu. uhum, E o Dr. Egídio Vecchio, ele tinha uma visão maravilhosa sobre essa questão da evolução. E ele era uhum. PhD em crianças, né? E Sim. ele estudou o DNA dessas crianças. Então ele descobriu que existia uma diferença na ativação de DNA deles. Uhum. Diferença dos que não eram índigo para os índigos. Então, uma coisa Uhum. bem interessante, né? Que a gente não se dá conta, né? Sim. Mas eles já vêm com tudo pronto. Sim. É, isso é Eles bem com 2 importante, anos assim. já sabem trocar o canal do YouTube ali e botar onde eles querem. A Sim, gente fica sim, lá dedilhando, não, já estão lá. sim, sim. Eu tenho visto isso na turma escolar do meu filho, né? Que eles apresentam lá Zoom, gravam a reunião, a aula, né? Videoaula, gravam a videoaula, as apresentações que eles fazem. E eu, minha Nossa Senhora, recém tô. Não, sem falar que eles editam, né? Eles não só gravam, como editam. E botam música e Exato. recortam que não gostam. Puxa, eu me ralo para fazer um vídeo aqui no YouTube. Eles estão lá fazendo 500 coisas. TikTok, sei lá mais o quê. Então, é isso Bem aí. por Mas faz aí, parte. bem por aí. É. Querida, Então, antes da gente com... ir para alguma prática, que eu sei que tu sempre traz, né? Alguma prática, eu acho maravilhoso isso. Eu quero te perguntar sobre o outro extremo. Como é que funciona o EFT para os idosos? A terceira idade, né? Eles estão sendo diretamente impactados pela questão da pandemia. Esse ano tem sido muito desafiador, né? Porque não Uhum. estão podendo ver os netinhos, não estão podendo nem sair para ir ao supermercado, farmácia, porque não recomendam, né? Os supermercados têm horários especiais para recebê-los e tudo mais. Então, tudo isso tem sido muito desafiador para eles. Como é que Sim. tu tem abordado essa questão de EFT com eles, assim? Conta um pouco. Eu atendo um grupo que tem na URGS, do Seclimar. É um grupo de idosos que tem, que a minha avó faz parte. Então ela tem a gangue dela, né? Que a gente chama que é a gangue das velhinhas dela. Elas Que vão pro máximo. Bourbon tomar chopp, comer batatinha. É uma gangue, Ai, que né? amor. Uma gangue de velhinha delinquente, que eu digo, né? Estão sempre juntas. E elas pesou muito para elas essa situação toda. Então, eu tenho atendido algumas delas, né? E elas estão sim muito impactadas. A minha avó mesmo, ela ficou muito impactada. Ela avó fez 89 anos agora, né? Semana passada. E ela deu uma boa caída nessa época, né? Então, sempre que eu percebo que elas estão tristes, que elas estão se sentindo solitárias, né? As que têm celular, eu chamo pelo celular, né? Aí converso, faço às vezes alguma rodada, mas eu principalmente trabalho com elas com o Ho'oponopono. É mais do que a EFT, porque a EFT é meio confuso para elas.
Sim, Porque uma pessoa sim, nessa idade não se limpa a crença, né, Sandra? Eu acho que nessa idade, se a pessoa, só se ela quiser mudar, sim, né? Mas eu acho que ela tem que se sentir bem. Então a gente sim, trabalha mais com o Ho'oponopono, né? Fazendo sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Dou uma música com frequência, né? Essas músicas sim. frequenciais são muito boas. Então passo para elas a música. A avó já instalei o YouTube na TV dela, e daí ela já sabe botar lá e ela bota as meditações ou a música. Porque eu acho que essas coisas funcionam mais do que EFT. Mas sim, Uhum. esses dias uma delas caiu, machucou o joelho e ficou assim, ela entrou num estado de nervos muito grande, porque para ela é coisa muito grave, né? E eu Sim. atendi ela na hora que aconteceu com o FT para ela voltar. Então eu fiz FT para ela voltar. Daí depois consegui tratar o joelho dela, daí com acupuntura, com aurículo, né, que eu trabalho. Ah, Mas em sim. geral foi assim, tá? Sim, é uma Eu abordagem mais recomendo o delicada, Ponopono. então. É, Uhum, uhum. Legal, recomendo o legal. Ponopono para as vovó. Sim. Ai, que amor. Elas devem gostar, deve surtir um bom Gosto, efeito. Que sim. legal. Então, querida, tu tem alguma prática que tu possa nos ensinar para a gente fazer em casa, para alguma questão que tu acha que seja mais comum? A gente podia fazer uma rodada para ansiedade, o que que tu acha? Ah, ansiedade é uma boa abordagem, né? Já Atinge que a estamos todos falando nós. de quem está em casa, né? Sim, sim, sim. Não pode sair. Sim, Então tá, sim. vamos fazer então. Eu Vamos vou fazer. explicar então rapidinho como é que faz. Então Tá. aqui é o ponto do karatê, nós vamos começar fazendo batidas leves aqui. Depois topo da cabeça. Eu vou só olhar meu filho ali, que ele me mandou uma mensagem aqui. Tu vai explicando que eu já volto para acompanhar. Tá bom. Início da sobrancelha, cantinho do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, no queixo, abaixo do osso da clavícula e abaixo da axila. Então nós fazemos a rodada 2 vezes, pelo menos, batendo em todos os pontos, tá? Então a gente começa sempre por aqui fazendo uma frase. Então vamos fazer junto. Repitam comigo. Mesmo que eu me sinta muito ansiosa, porque tem coisas que eu não consigo resolver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta muito ansiosa, porque esta situação faz com que eu me sinta assim, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansiosa, eu me amo e me aceito exatamente do jeito que eu sou. Depois é aqui, topo da cabeça. Eu me sinto muito ansiosa. Esta situação da pandemia me deixa muito ansiosa. Eu fico ansiosa quando tenho que usar máscara. Eu fico ansiosa quando tenho que sair na rua porque eu tenho medo de pegar Covid. Eu fico ansiosa porque eu vejo pessoas muito doentes. Eu fico ansiosa de ficar parada dentro de casa. Eu fico ansiosa porque ninguém sabe como isso vai terminar. Eu fico muito ansiosa com tudo isso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Amo vocês, minhas memórias. Eu estou agradecida pela oportunidade de libertar a vocês e a mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respira fundo e vamos parar.
o exercício ele é sempre feito desta forma, né, Sandra? Sempre, a sequência é sempre essa. O que muda são as frases que a gente fala. Tá? Uhum. Se vocês quiserem, também eu tenho um e-book gratuito, né, onde eu ensino a fazer a prática de Uhum. EFT. Né? Então, se tu quiser disponibilizar, eu posso passar para Ah, ti, passar para eu as quero. pessoas. Né? Sim, É sim, um e-book sim. de EFT e Ho'oponopono, né, que Uhum. ajuda bastante também. Ah, que show! Eu Então, quero sim, para é disponibilizar para o pessoal. isso. Então, seria isso, o exercício, tá? Legal, Não maravilhoso. Eu peguei sei no se quer perguntar finalzinho. mais alguma coisa. Não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Bia Faria nos mandando um abraço, nas amadinhas vovós. Deixa eu ver. A Ilse entrou, conseguiu entrar para nos ver. Ah, Querida. A Ângela já estava conosco lá da outra, era que estava nos ajudando. Angela é minha Bom. irmã. Ah, é? A Ângela Lima? Minha irmã de alma. Ah, legal, legal. Hum. Ó, a Ilse está dizendo que quer o e-book. Legal, maravilha. Depois eu te passo ele para te passar, tá? Sim, sim, Te mando tá. pelo WhatsApp. Isso. Aqui na descrição do vídeo, eu vou disponibilizar ali o teu WhatsApp, então, para o pessoal pedir Pode direto para ser? ti, pode ser? Pode ser? Aham, pode ser Tá. também. Uhum. Tá, beleza. Então tá, querida. Então, Então tá, gratidão obrigada pelo imensa, convite. Tá? né? Muito obrigada Foi também. muito legal. Conseguimos abordar várias possibilidades, né, que o EFT oferece. Tá aí mais uma É ferramenta. isso aí. Maravilha. Então tá, obrigada também. Tá, uma boa tarde para todos. Boa tarde, Sandra, obrigada. Tarde, E daqui um pouco eu gente. tenho a live lá no meu canal, né? Hoje nós vamos falar sobre extraterrestres com a Olha que Ana legal. Fávero. Uhum. Ah, Ela se comunica sim. com seres arcturianos, ela se comunica com lemurianos, com sirianos. E Olha. hoje ela vai ter uma live bem legal, que ela vai nos passar umas informações novas que eles passaram. Então, Uhum. se Que quiser horas? participar lá no nosso canal, às 20 horas. Canal Às Augusto 20. Pereira, na Consciência da Unidade. Legal. Então tá, muito obrigada. Tá? Maravilha, Fica com gente. Deus. Obrigada Obrigadão. pela nossa Tchau, tchau. audiência. Nos vemos então. Um grande abraço. Nos Até a vemos próxima sim. quarta-feira. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Tchau.